Olá, gente, tudo bem com vocês? Nós temos aí uma disciplina para cumprir e é isso que tem para agora, né? Muito bem. Hoje nós vamos falar de papéis, letras e sobre escala. Tá? A aula é curtinha, então vamos curtir rapidinho e fazer logo esse exercício para dar conta de tudo. Espero que vocês estejam bem, assim como as pessoas que vocês amam também estejam super bem, tá? Então vamos começar falando sobre papéis. Os papéis, gente, a gente já deve ter comentado, vocês têm vários tamanhos. Aqui na disciplina a gente vai estar usando o tipo A3, que significa 2 vezes o A4, tá? Então, quando a gente dobra esses papéis, o objetivo da dobra é fazer com que ele vire uma sanfona para colocar numa pasta 4, tá? Normalmente, quando a gente trabalha em escritórios, vocês vão fazer projeto, vocês vão estar fazendo projetos e talvez vocês tenham que apresentar esses projetos em papéis grandes, né? Não sei como que é isso na área de vocês, mas enfim. Então, essa dobra vai ser para pegar esse papel grande e colocar numa pasta A4. Então, quando você abre a pasta, você puxa ele de forma a deixar sempre o cabeçalho para fora, tá? Os papéis, eles foram padronizados no tamanho A0, tá? Então, o tamanho A0, na verdade, ele tem 1 metro quadrado, tá? E tem essas medidas aí que vocês estão vendo. Na hora que a gente faz as dobras, vejam que a primeira dobra lá embaixo, ela está incluindo uma área que você vai estar fixando o papel e as outras dobras para você puxar esse papel de forma sanfonada, tá? Então esse seria o A0, que significa 2 folhas A1, tá? Que significa 2 folhas A2 e, consequentemente, 2 A3, que é o formato que a gente está usando. Nesse formato A3, a gente está deixando uma margem do lado esquerdo, conforme vocês podem reparar, uma dobra e a outra folha já é a folha de rosto, que a gente chama, que é onde vai estar a nossa legenda, tá ok? Vocês já fizeram essa folha na aula passada, então tá tranquilo, né? Vamos começar a falar um pouco agora sobre caligrafia, sobre formas de escrita, tá? Essas caligrafias vocês vão estar fazendo a mão livre, tá? Antigamente a gente usava uma régua que se chamava normógrafo, que talvez os tios, pais, avós de vocês tenham usado. Hoje em dia a gente não usa mais, então a gente vai tentar fazer essa letra à mão livre mesmo, mas de uma forma que fique o mais legível possível, tá? Para a gente escrever, a gente vai estar usando linhas auxiliares regulares, tá ok? E elas devem respeitar uma proporção entre as letras e entre os espaços. Então, por exemplo, letras maiúsculas, elas vão ter caixa alta, que são as de caixa alta, elas têm que ter sempre o mesmo tamanho, e as letras minúsculas também sempre o mesmo tamanho. E elas também têm uma certa hierarquia, que é uma ordem de importância das informações que vocês vão estar colocando nas legendas. Como vocês já fizeram a primeira folha, vocês já devem estar sabendo disso. Aqui a gente tem uma tabelinha dos tamanhos de letra, tá? E as letras mais utilizadas, que são essas. Então, assim, maiúscula, por exemplo, ela tem 5 e 7 e 10, tá? A largura do traço é entre 0 e meio, o intervalo entre as palavras é entre 2 e 3 milímetros, ok? Como que a gente faz esse traçado? A primeira coisa é definir a altura que a gente quer das letras, tá? Aí a gente vai estar fazendo essas linhas auxiliares. Então a gente vai estar dividindo essa altura em 3 partes iguais, tá? E traçar essas linhas com um grafite super fininho. O corpo da letra maiúscula ocupa toda a altura, que são dessas 3 linhas, e o corpo da letra minúscula ocupa 2/3 dessa altura.
A haste da letra minúscula ocupa 1/3 para cima ou para baixo. Como exemplo, essa daqui. Então, por exemplo, ele está chamando de haste essa perninha do P ou a parte de cima desse H, esse bastão do H. O M, por exemplo, que não tem essa parte além, ela fica ocupando as duas partes das linhas embaixo. Em relação ao espaçamento das letras, elas têm que ter sempre o mesmo espaçamento. No entanto, se você observar nesse exemplo, onde a gente tem o V e o A, se a gente deixar o mesmo espaçamento, vai ficar meio esquisito, porque ela vai ficar com um espaço muito grande. Então, a referência que a gente usa é o mesmo espaçamento entre o intervalo das letras, tá? Então, como no exemplo embaixo, vocês podem ver que o intervalo está na parte de cima do V e do A. E entre o A e T, você tem a mesma diferença entre a perninha do A e a haste do T. Então, consequentemente, isso vai ficar desse jeito. Quando eu tenho letra maiúscula, eu vou estar ocupando as 3 linhas que eu tracei de forma bem leve. Os números também vão estar ocupando as 3 linhas e as letras minúsculas elas vão estar ocupando o corpo maior, as 2 de baixo, e as hastes, uma de cima e uma de baixo. Essa letra aqui que vocês estão vendo no primeiro exemplo, ela chama de letra tipo, vamos dizer assim. Ela está escrita em 90 graus. A letra de baixo a gente chama de itálico, né? E ela é levemente inclinada para a direita, ok? 75 graus inclinada para a direita. A gente, além dessas, vocês devem estar acostumados também a trabalhar com negrito, com sublinhado e etc. Vamos falar de tipos de espessuras de linhas. A gente tem a linha contínua, que pode ser mais leve ou mais grossa. A linha pontilhada, que é mais leve ou mais grossa. A linha traço pequeno e traço largo, da mesma forma, mais leve e mais grossa. E a gente tem essa última linha que a gente usa para ruptura de desenhos, tá? Então, vamos ver na frente. Quando que a gente usa a linha grossa, tá? Nas arestas e contornos visíveis. Para vocês entenderem melhor, a linha grossa ela é usada para coisas que estão mais próximas a gente, tá? Então, quando você vai fazer um corte no desenho, aonde você cortou, essa linha ela vai ter que ser mais grossa, tá ok? A linha de corte ela é representada pela linha pontilhada, como está escrito aí no desenho. As linhas médias, as arestas e contornos não visíveis. Então, isso pode ser, por exemplo, um beiral, né? Então, um beiral a gente representa com linha pontilhada, porque é como se tivesse projetado no desenho aonde esse beiral, tá? Essa linha 4, ela é ruptura curta, tá? Diferente da número 7, que é a ruptura longa, tá ok? Então, vamos supor que a gente vai representar uma linha que tem 3 metros. Obviamente, a gente não precisa fazer uma linha ou uma reta de 3 metros. A gente faz um pedacinho, coloca a linha de ruptura e continua ela, tá ok? A linha de cota é uma linha fina, mas contínua, e as de eixo de simetria são linha e ponto, ok? Agora vamos começar a falar nas escalas. Prestem atenção, porque essa aula é curtinha, mas ela nem sempre é tão simples, tá? Precisa ter um cuidado um pouco maior. O que é uma escala? Escala é a relação entre as medidas do desenho e as correspondentes dimensões reais de um objeto. Então, eu vou estar colocando um desenho no papel em uma escala e o meu objeto real, ele tem um outro tamanho, ele tem uma outra escala. Necessidade de adaptar os objetos em seus tamanhos naturais, a realidade do desenho.
As escalas podem ser gráficas ou numéricas, tá ok? A gente vai entender o que é isso. O escalímetro é um instrumento que auxilia na determinação da medida real do objeto. Esse instrumento que a gente pediu para vocês comprarem, que é aquele triangular, que é esse daqui, tá? De preferência o maior, vocês vão estar usando para fazer esses desenhos. O que é uma escala gráfica? Ela é utilizada no caso de reproduções onde há redução ou aumento dos originais. Ela é uma forma segura de representar as dimensões do objeto. É muito comum na confecção de mapas. Como que ele aparece? Ele aparece com esse desenho, geralmente está na parte de baixo dos mapas, e ele indica, por exemplo, as medidas. Então, essa medida do 0 até o 1 representa 1 metro. Então, quando você faz a escala gráfica, ele não necessariamente precisa estar na medida da régua ou do escalímetro. A pessoa que vê essa escala, ela vai ter uma noção de qual é a distância entre as coisas que ela está vendo. Então, por exemplo, nesse mapa aqui, vocês estão vendo essa escala que está representada do lado direito embaixo. Isso é uma escala gráfica de um mapa, tá ok? E aí ele aparece desse jeito. Então, de 0 até 10 significa que tem 10 quilômetros. E aí você tem essa noção de qual é a distância dentro do mapa. Ele é uma escala visual mesmo, tá? É assim, é para quem está lendo o desenho ter essa noção visual. Já a escala numérica, ela é a proporção entre as dimensões do objeto representado e o objeto real. São representados por uma fração, como? Desse jeito, o tamanho do desenho sobre o tamanho real. Então, eu vou estar dizendo desse outro jeito de escrever. O tamanho do desenho, 2 pontos, o tamanho real. Elas podem ser classificadas como escala natural, que é 1 para 1. Então, por exemplo, se eu for desenhar um copo, né, eu posso fazer ele no tamanho 1 para 1. O mesmo tamanho do meu desenho é o desenho do copo, ok? Ele pode ser uma escala de redução, que é 1 para x, que é o que provavelmente a gente vai estar usando, né? Então, eu não vou desenhar a casa no tamanho original, nem sei lá, uma cadeira que eu vá desenhar. Eu vou reduzir esse desenho para o tamanho do meu papel, então ele vai ser reduzido. Tem uma escala de redução. Ele vai ser 1 para algum tamanho que eu estou escolhendo. E a escala de ampliação, que é x para 1. Por exemplo, se eu for desenhar uma aliança, eu tenho um papel A3, eu não vou desenhar a aliança desse tamanhozinho, posso desenhar ela maior, colocando muito mais detalhes. Então, eu vou desenhar, sei lá, 5 vezes o tamanho original, tá? Então, seria 5 para 1. Vamos falar um pouco da escala numérica de redução. Ela representa em 1 para x, ou seja, na escala de redução 1 para 3, cada 1 centímetro do desenho representa 3 centímetros do real. Então, como que fica isso? 1 do desenho original e a representação 3. Então, quer dizer que é uma parte para cada 3. Então, o meu desenho ele vai ser pequeno e o meu real ele é grande, tá? Normalmente, as escalas mais utilizadas são essas, 1 para 200, 1 para 50 e 1 para 100. No nosso caso, provavelmente a gente vai estar usando no nosso exercício o tamanho 1 para 50 ou 1 para 100. Depende do que a gente vai estar desenhando, ok? Para o exercício de hoje, vocês vão desenhar essa figura numa folha A3, utilizando o tamanho original, tá? Que vai ser, nesse caso, em metros. Aí vocês vão fazer um desenho 1 para 100, 1 para 50 e 1 para 75, ok? Então, na hora que você fizer esse desenho, ele vai se apresentar dessa forma. O desenho original, o desenho 1 para 100, 1 para 75 e 1 para 50. Por hoje é só, meus amigos,
E o Aquaman passou aqui para dar uma passada e um mergulho para vocês. Grande beijo, boa semana para todos.